Os assuntos que abordarei são, por necessidade, informação, conversa sagrada, a parte da qual estou muitas vezes a parte lá nos Estados Unidos, mas, claro, se refere primeiramente a famílias de pastor nos Estados Unidos. Acho eu, por outra via, que talvez seja de informação e de ajuda para que nós possamos também comparar com a vida do pastor, do servo, da serva de Deus no Brasil. Mas os irmãos e as irmãs, então, terão a oportunidade de comparar e talvez até me informar e me dizer o que é diferente. Está bem? O que vou dizer não está necessariamente em ordem de importância, mas trabalho em 2 ou 3 categorias lá nos Estados Unidos e vou, por intermédio dessas informações, render o que hoje, sobre o que vamos falar hoje. Pertenço a um grupo a uma rede chamada Ministering to Ministers nos Estados Unidos, ministrando aos ministros. É uma rede de auxílio e amparo a pastores especialmente, mas qualquer pessoa no ministro do Evangelho que foi demitida de uma igreja ou do seu trabalho. O nosso trabalho é para amparar, sustentar e auxiliá-lo na reconstituição da sua chamada e do seu futuro, juntamente com a sua família. Trabalho também, uma vez por mês, com uma variedade de pastores em associações e projetos onde estamos tentando trazer para eles sustento espiritual para que não deixem o ministério e a sua chamada. Há muitas pessoas deixando o ministério, especialmente no trabalho da igreja. E também trabalho muito com seminaristas, portanto a minha porta está aberta quando eles vêm e nós conversamos sobre as suas mágoas, seus sucessos e seus desafios. Portanto, vamos lá. Eu vou ter prazer em elucidar ou talvez dar mais detalhes se for de valor para vocês. A primeira coisa que eu queria mencionar em relação a um desafio para a família do pastor e do pastor é que nos Estados Unidos ela pensa e se vê toda hora numa casa de vidro e acha que tem que fingir ser algo que não é, porque as expectativas da igreja são que seja uma família modelo. Então fica com a impressão que não é uma família real, mas é uma família plástica. Número 2. A família e o pastor, especialmente, em geral, não sabem o que fazer com o que eu chamo os pântanos espirituais que acontecem na vida do pastor. Dizemos em várias palavras certas coisas que acontecem, e a outra palavra que eu uso quando falo lá e trabalho com pastores no trabalho de recuperação é que nós temos estações diferentes em nossa vida e que o inverno da alma acontece a um pastor periodicamente e ele não sabe o que fazer com isso. Porque a igreja geralmente não quer saber que ele está num inverno espiritual. A família, quando o sabe, muitas vezes não sabe como escondê-lo. E várias coisas acontecem depois disso. O que vai o pastor fazer para explicar que não está sempre numa vida espiritual elevada? Acontece com todo mundo, mas não se fala muito a esse respeito. É uma crise pastoral. Número 3, como pode, de uma forma paralela, o pastor manejar o esgotamento de compaixão? É outra frase que usamos lá
quando pessoas, não só no ministério, mas especialmente no ministério, respondem a cada chamado e cada necessidade, até o ponto que estão totalmente esgotados. Chamamos então essa situação, quando eles começam a ficar com raiva quando o telefone bate, esgotamento de compaixão. Dizem-me os meus amigos às vezes, pastores, o que há errado comigo? Não tenho mais compaixão, estou esgotado. Quando alguém precisa do meu auxílio, eu quero fugir. Número 4. Como programar períodos de recuperação sabáticos. Sabáticos estão na Bíblia, não estão muito na vida de pastores. Pastores têm muita dificuldade em recuperação porque não sabem descansar. Quando descansam, ou têm vergonha, ou se sentem culpados porque estão descansando. Porque, naturalmente, Jesus nunca descansou. Algumas pessoas não entenderam. Mas é impressionante, não nos damos permissão para descansar. E no Antigo Testamento, alguns de vocês já o estudaram, a realidade que Deus queria que o terreno descansasse e que o rebanho descansasse. Mas isso é para a terra e é para animal, não é para a gente, né? É uma dificuldade. Número 5. Como alterar as nossas expectativas. As nossas descrições do trabalho do pastor têm mudado de uma maneira tão significativa, tão significante, que o pastor é um organizador, é um financeiro, é um pregador, é um conselheiro. Bom, você já tem a lista. Onde para a lista dessas expectativas e quão altas são estas expectativas? Já abordamos o assunto ontem, portanto, não vou ficar muito tempo nele, mas só quero identificar que o recorrer de um problema para o pastor é as expectativas próprias que ele tem. E um dos nossos maiores problemas é convencê-lo que a igreja não tem as mesmas expectativas dele que ele tem de si mesmo. Em quase todos os casos. Próxima crise. Como estabelecer limites e bordas pessoais, territoriais, chamamos nós. Descobri, falando hoje com alguém, que o livro Boundaries foi traduzido. Não sei se o nome aqui é Limites ou não, por Cloud e Townsend. São dois psicólogos cristãos da Califórnia que fizeram um bom trabalho descrevendo a importância para cada pessoa de ter limites na sua vida, terrenos em que há bordas, em que há limites para que a pessoa não fosse invadida. O pastor, em geral, não consegue ou esclarecer ou manter esses limites, porque nunca pode dizer não. Tem um amigo nos Estados Unidos que diz que pastores têm uma coisa em comum com prostitutas, não sabem dizer não. Alguns acordaram agora, né? Próxima crise. Como continuar a crescer espiritualmente? O pastor, em geral americano, está correndo de tal maneira, está atendendo a tantas necessidades e a tantas emergências, que a sua vida espiritual começa a enfraquecer. Como, então, encontrar uma oportunidade para que ele também descubra água no deserto e pão para a vida? Porque espiritualmente, às vezes, não há comida, está seco,
o lugar em que trabalha. Problema ou crise ou desafio próximo. Em geral, o pastor americano não sabe o que fazer com a raiva, com a zanga que desenvolve em relação a certas pessoas em sua igreja. Escrevi um livro sobre a zanga, a ira e a raiva. E um dos mitos que temos é que sempre é pecado. Não compreendemos que Deus também se zanga. Deus peca. Que Jesus também teve zanga. Não sabemos o que fazer com a zanga na maioria de igrejas em que habitamos e em que vivemos, em que moramos e trabalhamos. Já assim o pastor não sabe o que fazer com a raiva. Então sabe o que a maioria de pastores americanos fazem com a zanga e a ira? Eles engolem. E em 68% das situações, então, eles ficam deprimidos. Porque a maioria das depressões de pastores pode-se, então, refletir na zanga que não tem método ou modo de expressão a não ser em si próprio. É mais seguro engolir a ira ou a zanga, a angústia, do que dar a outra pessoa, especialmente se a pessoa não vai entender. Próximo desafio: como proteger a sua família, como ter tempo para a sua família. Disse hoje à tarde que nós temos um filho e temos uma filha. Agora tem 31 filho e a filha tem 23. Mas a minha filha me ajudou um pouco com proteção para o pastor. Havíamos tido uma conversa em relação à família e o tempo que seria sagrado para que pudéssemos manter esse elo, essa aliança tão importante com o qual eu fiz um pacto com Deus e a família. Então, sentamos para a mesa para comer, o telefone tocou. A minha filha de 8 anos foi para o telefone, pegou, ouviu um momento e disse: ele agora está ocupado. Você pode telefonar depois? Muito obrigado. Eu disse: o que foi? Eu disse que você estava ocupado. Íamos jantar juntos. Muito importante para ela. Descobri depois que, com um sorriso, quando falamos, que quem havia chamado era o prefeito da cidade. Mas caso estão em dúvida, eu quero que vocês saibam que eu disse para ela que ela fez o que estava certo. Porque nós estamos muito disponíveis. E é um problema, porque a nossa família, às vezes, as nossas famílias não sabem como pedir, ou também se sentem culpadas se pedem, né? Devem haver promessas sagradas, porque o que fiz em relação a cada filho e filha e a esposa é que certos compromissos são sagrados e eu não os mudo. Quando, por necessidade de emergência, nós os mudamos. Estou falando quando eu era pastor, por 26 anos, não só de professor de seminário. Então, nós sempre fazíamos uma promessa de alterar o horário em outro lugar. Porque o que acontece muitas vezes para a família do pastor é que ele tira o horário por caso de emergência, mas nunca põe em outro lugar. E depois de uns anos a gente descobre que o pastor americano não conhece o filho ou a filha. Conheço ao menos 2 pastores no estado vizinho, cujos filhos jogavam o futebol americano, o beisebol, eram desportistas destacados. Os pais nunca viram um jogo. Uma lástima. É tarde demais depois, né? Próximo
desafio. Como manter um nível de paz em relação à ansiedade financeira? Na vida de muitos pastores não são pagos suficientemente, então estão sempre com a ansiedade de como vão pagar as contas e como vão manter a paz e a situação de equilíbrio na família. É uma questão muito importante. Finalmente, cheguei lá. Finalmente só faltam 7, não. O próximo problema do pastor americano: em quem confiar? Ele vai à associação de batistas e a maioria dos pastores que encontra são tão competitivos que ele não confia neles. Vai ele então dizer algo em relação à tensão na sua vida ou às pressões que tem? Não. O que acontece então é que a maioria de nossos pastores são pessoas solitárias. Há um psicólogo na Califórnia que escreveu um livro chamado O Solitário Masculino Americano. Eu gostaria de escrever um livro que dizia algo quase o mesmo. O solitário, isolado pastor, porque é em geral. Notaram os irmãos e as irmãs que, na maioria dos casos, eu falei no gênero masculino. Há algumas pastoras nos Estados Unidos, eu não quero ignorar essa questão, mas em geral estamos falando sobre pastores, porque é a grande maioria. São esses os desafios que eu aprendi deles e que às vezes também senti. E por causa disso, achei que seria de valor se nós identificássemos o desafio de ser um pastor e algumas das dificuldades que vêm com essa chamada que é tão importante e tão sagrada e tão dificultosa. Bom, é a sua vez. Talvez haja uma pergunta, talvez queiram clarificar. Amanhã eu vou falar sobre autocuidado. Como é que um pastor pode tomar conta de si mesmo com a ajuda de Deus para que viva depois dos 24 anos? Até os 25. Comentário, perguntas, esclarecimento. Sim. Não tem dinheiro na mão. Tem outra? Tem três falas sobre o esgotamento da compaixão. Sim. Não seria esse um reflexo da centralização do ministério? O pastor que faz tudo, ele não quer passar, delegar poderes para outras pessoas também, e aí ele tem que fazer tudo, as pessoas só ligam para ele, tudo é com ele. Se vai comprar um saco de lixo para a igreja, tem que ser com ele, ele não pode delegar poderes para mais pessoas na igreja possam fazer, ao ponto de ele ficar mais tranquilo, não haver esse estresse, de tocar o telefone e ele já sabe que tem algum problema, que tem alguma coisa. Não há dúvida que a falta de capacidade de delegar cria parte desse problema. Está certo. Não há dúvida que isso é parte do problema. Não é todo o problema. Está descrevendo algo que é um problema para uma variedade de pessoas, entre as quais existe o pastor. É um problema de controle. Se eu preciso controlar tudo o que acontece, então eu tenho que estar ao par de tudo, em cima de tudo que é possível. Não há dúvida que isso é um problema. Mas característica desta chamada e desse tipo de trabalho, vou chamá-lo assim, é que nunca param os pedidos, as chamadas de emergência, as necessidades. E então, uma das coisas que é mais difícil para uma pessoa fazer é pôr limites
e ter território em que possa se proteger para que possa então estar novamente pronto no dia seguinte para ajudar outra pessoa, né? O que nós fazemos com esse desafio é relembrar a pessoas que Jesus pôs limites no que fazia. Teve barco sempre em prontidão. Às vezes tinha que sair no barco para descansar, né? Eu brinco às vezes com seminaristas e digo, alguns de vocês ainda pensam que ele foi de barco para pensar sobre outra parábola, né? Ele estava exausto. Exaustidão acontece a todo mundo. Às vezes ele tinha que ir até a Decápolis para sair do território onde os judeus pediriam mais uma coisa. Notaram que até ali foi perseguido. E está em grupos onde uma mulher ainda lhe alcança e ele quer saber quem o tocou, né? Quer dizer que a pressão é essa. Estamos sempre com uma medida de pressão. Não há dúvida que algumas pessoas não sabem distribuir ou delegar o que seria mais fácil e o que seria melhor. Mas não é tudo. Tá entendido? Bom comentário, aprecio. O senhor falou sobre a expectativa que o pastor tem de si próprio, né? E nós, em geral, como ministros, temos essa expectativa, mesmo quem ainda não é pastor. E o senhor disse que as igrejas não têm tanto, mas eu tenho visto, assim, em algumas igrejas, principalmente nas menores, uma expectativa grande do pastor. E como lidar, ou não só do pastor, como da liderança em geral, todo que é líder. Então, como o líder poderia lidar com isso? Seria também nesse delegar funções, ajudaria ao povo entender que não deve esperar tanto assim, esperar um super líder, ou como podia trabalhar isso? Muito boa pergunta. Outra? Eu fui pastor 3 vezes e acho eu que parte do que nós temos por responsabilidade para fazer é o ensino de uma igreja. Leva tempo. Há igrejas que são idólatras do trabalho. Há igrejas que abençoam trabalhar demais. O meu mentor nos Estados Unidos criou a palavra workaholism, o alcoólatra do trabalho. E, em muitos lugares onde eu vou, o trabalho excessivo é abençoado e há igrejas que o abençoam. Sugiro então que de uma maneira bondosa e com paciência, quando isso acontecer, que um movimento de interpretação e de ensino seria de benefício. Foi o que fiz. Vou explicar um método. Não é o método melhor, talvez, mas está em Deuteronômio. Não. É o seguinte: 2 vezes por ano, usava um quadro negro e, trazendo a igreja assim para esse encontro, um diálogo de igreja, eu pedi que eles me ajudassem no que chamam accountability, na responsabilidade da minha mordomia como pastor. Então eu punha no quadro negro como eu estava usando o meu tempo. Tantas horas para o estudo bíblico, tantas horas para a pregação, tantas horas para a visita para o hospital, tantas horas para aconselhamento, tantas horas para e vai indo. Por exemplo, a maioria das congregações não tem ideia de como o pastor passa o tempo, usa o tempo, né? Eu, no seminário, ainda passo mais ou menos a mesma quantia de tempo no telefone que eu passava no pastorado. Mais ou menos 3 horas por dia, no telefone. Agora tem uma invenção nova chamada e-mail. Eu tenho que reservar 1h45 para responder as perguntas que vêm no e-mail. Começa essa distribuição. Mas se nós podemos então ensinar aos nossos crentes como usar o tempo,
Eis o que aconteceu. Eu pedi para eles contar comigo o número de horas que estava usando por semana. E na primeira vez eles olharam e viram 82. E eu disse, porque isso aqui é um intercâmbio, porque o Espírito de Deus está na igreja e está também em mim. Somos parceiros na mordomia do meu tempo. Eu disse, olha irmãos, pois é, são 82 horas. Dizia um irmão lá que é diácono, então, mas isso é difícil. Eu digo, bom, em 2 anos eu morro. Mas serão 2 anos tão bons. Então começamos com a brincadeira e eu disse, olha, o que eu faço então? O que eu mudo aqui? E eles começaram então a dizer, olha, você não precisa fazer isso tanto e você não precisa fazer. Eu descobri que eu não precisava ir a todas as reuniões. Me deram permissão, a igreja me deu permissão para não ir. Então eu descobri se eu precisava controlar para estar lá, ou se eu tinha confiança que eu poderia me encontrar com o diretor daquele programa outra hora e não estar lá. Também descobri as prioridades, essa palavra, que a igreja tinha. Continuamos, cada 6 meses nós continuávamos o nosso diálogo. Descobri nessa experiência 3 ou 4 pessoas que ficaram tão aliadas à minha proteção que às vezes paravam na igreja, se viam o meu carro, batiam na porta e diziam, está na hora de ir para casa. Chega. Isso ajuda o pastor que já está ficando envergonhado, culpado, né? Porque não havia, a maioria dos membros não compreende. Eu tenho 2 sermões sobre a mordomia das interrupções. Vocês já notaram quantas interrupções Jesus experienciou tentando chegar num lugar? Jesus sabe o que você encontra. Há tantas interrupções na vida, pessoas não têm impressão do que acontece. Quer dizer, eu acho que nós precisamos ensinar o que é mais importante e, ao mesmo tempo, dar teologia para uma igreja, para que ela saiba. Eu disse, eu concordo, irmãos, eu não vou ter família, porque a minha esposa me espera divorciar daqui uns 3 anos, se eu viver. E eu não tenho nenhum pacto, não tenho nenhuma aliança com a minha família. Tenho? E 1 ou 2 disseram, eu acho que tem. Então começou o diálogo. Eles querem que a minha família fique intacta. Eles querem que eu passe um tempo com meu filho e com a minha filha. Eles não querem o que acontece nos Estados Unidos. Nós temos vários estudos nos filhos de pastores. São quase tão estranhos como filhos de missionários. Sabiam, né? Eu sou filho de missionário desconfiado. Mas eu não sei outro método do que entrar num diálogo de aprendimento, porque eu estou aprendendo e eles estão aprendendo. Uma das coisas que eu descobri é o quão pouco eles conheciam do que eu faço. Não tem noção. Também descobri os que seriam meus maiores aliados. Descobri também, tomem nota, que haverá, porque Deus distribuiu igualmente em cada igreja, haverão 2 ou 3 pessoas que não vão gostar que você não trabalhe 82 horas, porque são obsessivos, ou não descobriram a graça de Deus, e não querem que você a descubra também. Não querem ninguém adiante da dor com que vivem. Mas se nós formos controlados por essas pessoas, então nunca teremos paz. Porque somos controlados por 1 ou 2 pessoas cuja expectativa é demônica. Estão me entendendo? E às vezes eu preciso dizer, essa expectativa é demônica. Há vezes que eu chego, como cheguei na igreja, e disse, eu estou exausto, e recebi a bênção de pessoas para ir para casa. Eu acho que o diálogo que nós temos que entender, no qual temos que entrar, é um diálogo que deixa a pretensão do lado e nos deixa ser os humanos que somos, né? E a minha experiência com diáconos e com a igreja, as 3 igrejas que servi, foram
simplesmente uma bênção. Mas não aconteceu no primeiro mês. Tivemos com paciência que compreender, entender, estudar e confiar um no outro. Há esse problema também. Aqui e ali há um pastor que folga. Eu sei que vocês não conhecem nenhum, mas há 1 ou 2 pastores que não fazem o seu trabalho. E se o último pastor naquela igreja foi um desses, então eles vão desconfiar de primeiro, quando você chegar, porque o modelo passado, recentemente na sua mente, era uma pessoa de folga. Eu fui numa igreja no Texas e eu notei um comentário dos diáconos que estava na secretaria da igreja. Esperamos que o nosso pastor visite o hospital quando uma pessoa está doente. Eu digo, mas que nova! Claro! Mas o que eu descobri é que o pastor passado não havia o feito. É interessante, nós às vezes herdamos os problemas do pastor passado. Estão me entendendo? Ei, 3 pessoas entenderam, que bom. Desculpem a resposta longa, espero que não seja muito distraída. Vocês sabem, eu fui pastor 3 vezes, vocês sabem, ouviram a piada do, já vou lá, a piada do filho de pastor? É para mim, né? O filho do pastor foi para a mãe e pediu ajuda com a lição de casa e ela disse, eu estou ocupada, por que você não pergunta ao seu pai, pede ajuda ao seu pai? E disse, eu não sei se eu quero saber tanto a respeito disso. Perdão. Eu queria saber se o senhor poderia traçar um paralelo, já que eles são padrões americanos, se fatores culturais, sociais e econômicos aqui poderiam piorar isso, até que ponto? Aqui? Sim, esses problemas pastorais. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu teria que perguntar ao irmão o que pensa e o que acha, você que está aqui, porque eu entro e saio toda hora, né? Eu só tenho impressões que eu colho aqui e ali, e eu não sei. Eu sei o seguinte, mais ou menos 60% dos nossos pastores são bivocais, são pessoas que trabalham durante o dia e tem igreja também, né? E isso é sempre um desafio, porque nunca os limites são mais, a dificuldade com limites ainda é maior, né? Porque tem a igreja, sempre tem trabalho na igreja, tem a família, sempre tem família, tem trabalho durante o dia, né? Isso é uma das grandes dificuldades. Tem um comentário, uma palavra? Tem algo que receia ou algo que está identificando? Não, é a questão de parecer aqui, nos nossos olhos, pior por conta da cobrança da igreja, da falta de uma consciência na igreja acerca do papel do pastor. Sim. Eu acho que nós temos que ensinar, eu acho que temos que entender que a igreja, o corpo de Jesus Cristo, são nossos amigos e que temos que ajudá-los a entender as nossas situações. Não há situação, não há trabalho como o trabalho do pastor. E eu acho que às vezes nós pensamos que eles entendem. Eles não entendem, não podem entender, porque é um trabalho bem diferente, né? Eu geralmente estava indo para emergências de noite e de dia, de toda hora. Eles não têm noção. Eu me lembro, eu estava entrando eu entrei às 10 horas da manhã uma vez na igreja, e uma das membros estava saindo, perguntou, olha, está de folga, pastor? Não sabendo que eu estava até as 4 da manhã, trabalhando com uma família que estava realmente amedrontada e quase quebrada, né? Eles não têm noção, mas eu também tenho em confiança a posição de não poder dizer, olha, eu estava com a fulana, e não imagina que problemas eles têm, né? Não dá para dizer isso tudo, né? Bom, é esse o desafio, né? Eu acho que, então, quanto mais nós os considerarmos e convidá-los para serem nossos aliados, mais possibilidade, mais felicidade teremos, né? Mas espero que
eu não desviei da pergunta. Aqui, depois lá. Opa, dinheiro lá atrás. O dinheiro é para eu parar de falar ou para... Não para nada. Olha, isso é uma parábola aí, né? Entrou no culto e não sabe sair. Pois não. Desculpa a distração. Bia primeiro, então. Os pobres herdaram a terra. Pastor, eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho mais no item 2, quando o senhor fala sobre os pântanos espirituais. Pois não. Cada pessoa na jornada espiritual que tem baixos e altos, né? Tem vales e tem montanhas. Infelizmente, voltando ao assunto de ensinar a congregação, eu acho que às vezes nós não ajudamos as nossas igrejas e também não representamos os nossos modelos bíblicos de uma maneira real. Temos tantos modelos bíblicos que estão na montanha um dia, estão no vale na outra, mas muitas vezes nas nossas escolas dominicais parece que fingimos que eles estão sempre lá em cima, né? O pastor também tem as suas estações de vida e há ocasiões em que todos que eu conheço chegam em pontos em que não há mais água no copo, em que há o que chamamos um deserto espiritual. O que eu faço nos Estados Unidos é pôr um em contato com o outro para grupos de 4 ou 6 se conhecerem um ao outro, descobrirem que é humano, que é crente, que é cristão, e com a ajuda de Deus e a paciência podem sair do inverno da alma para a primavera, notou que é outra estação. Mas nós precisamos ser mais confessionais. Isso. O problema é que vocês já notaram, eu não quero repetir, eu acho que nós fingimos demais. Fingimos demais espiritualmente, pretendemos, essa palavra não é a mesma coisa do inglês para o português, né? Fingimos que somos uma coisa que não somos, né? Porque nos nossos desertos espirituais há grande oportunidade para o desenvolvimento espiritual. Foram nos momentos de sofrimento e nos invernos da minha alma que eu descobri a presença de Deus em situações poderosas. E foram nestas mesmas ocasiões que eu descobri amigos que são amigos para a vida inteira. E eu acho que, ao contrário de ser um problema, pode ser uma bênção de muitas significações. Chega assim, por enquanto? Eu quero ir para o dinheiro, né? O senhor falou sobre Casa do Pastor, né? Eu trabalho em uma entidade que tem uma finalidade futura de trabalhar dentro dessa área. A preocupação nossa é no sentido de que ter uma conotação que a Casa do Pastor seja um centro de recuperação de pastor. E no caso específico, não sei se lá tem essa conotação e se há uma preocupação no sentido, ou até aceitação da igreja em aceitar um pastor que saiu de uma casa de recuperação. É como se fosse um bandido saísse aqui do presídio e de repente tivesse dificuldade de ser aceito na sociedade. Pode repetir a pergunta para que eu entenda exatamente o que está perguntando, para que eu tenha certeza que eu estou respondendo o que está perguntando. Certo. Se a imagem do pastor recuperado, ela é abalada pelo fato de ter passado pela casa do pastor. Se nos Estados Unidos ele é bem aceito novamente, sabendo que ele já passou por um momento de crise, no caso. Depende inteiramente da igreja em geral, né? Porque há igrejas que têm a graça de Deus e uma madureza em que não só aceitam, mas descobrem o valor do
pastor que passou pelo Vale da Morte e está com eles então, porque eu até falei para o grupo do mestrado outro dia que uma das consequências do sofrimento é a compaixão que nos ensina. E se uma igreja ou as pessoas na liderança entendem que esse pastor pode ser de maior compaixão, de uma visão maior, então o acatam e o recebem. Isso varia. Falamos, eu não sabia se você estava falando de uma recuperação mental, uma recuperação de fadiga, ou seja lá o que for, né? Por isso, isso vai variar com a situação da igreja. Em situações urbanas, é mais fácil para um pastor ter um período de recuperação e ser não só aceito, mas celebrado, né? Mas vai também depender da congregação. Há situações onde há abalo mental, depressão, e congregações, eu diria, nos Estados Unidos estão mais preparadas do que nunca e mais receptivas para esse tipo de desafio. Entendem mais do que entendiam antes. O povo em geral americano está descobrindo mais em relação à medicina, em relação ao corpo humano, e está entendendo certas coisas. E também, às vezes, está entendendo, às vezes, não sempre, estão entendendo que eles têm alguma culpabilidade em relação ao peso que o pastor carrega. Pode entender isso? Espero que eu tenha ao menos tentado responder. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a raiva, e a ira. Sobre a raiva e Só um momentinho, porque eu não quero distraí-los, né? Quer que eu explique o que eu penso? É isso? Sim. Não, mas eu não escrevi nada sobre isso. Estava com raiva para escrever. Um ou dois pontos ou três pontos rapidamente. Deus inventou todas as emoções. Então Deus inventou também a paixão da raiva. O que eu entendo da Bíblia nos estudos que eu fiz é que quando ela é cultivada, ela se torna destrutiva. Então no meu trabalho com pessoas, eu tento ajudá-los a processar a raiva para que ela não seja um inimigo. Porque há tantas, por exemplo, há tantos exemplos físicos para o corpo humano de como a raiva é processada de uma forma destrutiva. Há muitos crentes que pensam que não têm raiva e estão dando um trabalho destrutivo no seu corpo diariamente. Não posso entrar nisso agora, né? Mas depois disso, então, o que eu sugiro é o seguinte, que às vezes a raiva é uma paixão instigada, e isso vem de Jesus. Deus e Jesus são exemplos de pessoas que estavam zangados porque acreditavam e tinham fé em coisas importantes. Há ocasiões em que justiça, amar, instiga a zanga pelo que é menos. Pode me entender? Então, o que eu faço com a zanga e a raiva é a diferença entre o que é pecado e o que não é pecado. Porque se eu sou destrutivo com a minha raiva, é pecado. Mas se a minha raiva, então, é ocasião para reconciliamento, ou ação em relação à justiça, ou até confissão, porque é outro aspecto do descobrimento da raiva, é que às vezes se eu estou com raiva com você e eu tomar conta do que está acontecendo, é bem possível que eu descubra que eu tenho ciúmes do que você está fazendo.
E a minha raiva não é justificada, então eu tenho oportunidade para confessá-la e não preciso carregá-la. O que muitas pessoas não entendem é que raiva não desaparece por si. Há processos que são redentivos e há processos que são destrutivos. E o que eu tento fazer com uma igreja ou com um indivíduo é ajudá-lo a processar momentos de intensidade para que não sejam inimigos da igreja ou da pessoa. Tá bom assim? Esse livro começou com a minha dissertação no PhD. Eu pedi permissão para fazer um estudo prático e passei tempo com 80 famílias de igrejas que tinham saído zangadas da igreja. Qual era a origem da sua ira? Como a processavam? Descobrimos muitas pessoas que não tinham noção do que fazer com a ira. E ficava então essa zanga como um impedimento ou uma barreira em sua vida. Não podiam exercer o seu relacionamento com a igreja presente e não podiam ir para outra. E também algumas pessoas, descobrimos, usavam a raiva como desculpa para não reestabelecer o seu relacionamento com pessoas ou com a igreja. E a outra dimensão da raiva, muitas pessoas não processam a raiva, então tem pessoas que sorriem e estão zangadas, tem pessoas que nunca perdoam porque não querem, porque algumas pessoas preferem ficar zangadas com pessoas. Você não conhece ninguém assim, né? Portanto, foi isso que é nisso que eu estava trabalhando. Deu para confundir? É um começo, né? Espero que você não fique zangado. Atrás havia alguém sem dinheiro.